Eu recebi uma pergunta perguntando, né, se existia a possibilidade do dinheiro que está parado na poupança ser mexido, como aconteceu lá em 1990. Então, antes de falar exatamente, né, sobre esse assunto, eu quero relembrar o que aconteceu em 1990. Porque a gente escuta falar muito, né? Ah, porque muita gente perdeu dinheiro que estava na poupança e tal. Mas o que de fato aconteceu, né? Então eu fui resgatar alguns dados históricos aqui, né? Que tem documentado para a gente entender o que aconteceu lá no Plano Collor, tá? Lá em 1990. Talvez você tenha um pai, uma mãe, né, que passaram por isso. A minha mãe passou por isso, então eu sei como é que é. Ela fala muito sobre isso, tanto é que hoje ela tem muito receio, né, de deixar qualquer dinheiro em banco. Ela tem os dois pés atrás porque ela viveu aquela época. Então eu entendo que quem passou por aquilo ali realmente tenha muito medo do que possa acontecer, né? Teve uma experiência horrível. Então, vamos lá, pra gente recordar aqui. Eu fiz umas anotações, vou lendo aqui conforme eu vou lembrando, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, tá? Em março de 1990, um dia depois, né, do Collor ter assumido a presidência, ele anunciou aí medidas drásticas, né, de confisco à conta bancária e poupança. Ele fez isso por quê? Porque na época a inflação estava totalmente descontrolada, tá? Hoje a nossa inflação está na casa de 7%, já chegou aí até 12% nos últimos 12 meses, né? Porém, a nossa inflação, via de regra, ela tá num patamar controlado, tá bom? Só que lá naquela época, em 1990, a inflação, para vocês terem ideia, ela estava na casa de 80%. Ela estava totalmente descontrolada e o governo não sabia mais o que fazer para frear a inflação. E o que é a inflação? A inflação é o aumento, né, de preços de produtos e serviços conforme existe uma demanda, eles têm que aumentar esses preços para que essa demanda seja diminuída. Tá? Então, na época, tinha uma inflação, chamava-se de hiperinflação, tá? Lá em 1990. E aí, o governo, literalmente, na época, deu um tiro no pé com essa medida drástica, né? De simplesmente confiscar as contas bancárias. Então, as pessoas, elas, de um dia para o outro, perderam acesso às suas contas, né? Tanto poupança, conta corrente. Elas tinham um valor X que elas poderiam tirar. Na época, se eu não estou enganada, eu anotei aqui, deixa eu ver, eram 50 mil cruzados, que hoje é equivalente a uns 8 mil reais, tá? Isso elas podiam tirar. Acima disso, não podia mais mexer. E aí, esse valor ia ficar retido por 18 meses. E depois desse período, seria pago em 12 parcelas. Só que, como muita gente sabe, né? Se a gente for jogar no Google, vocês vão ver que tem várias ações, né, rodando ainda na justiça de pessoas que não conseguiram recuperar esse dinheiro, pessoas que recuperaram parte e ainda ficou faltando, pessoas que nunca mais viram a cor desse dinheiro. Então foi muito rolo mesmo. Então na época, além dele congelar aí, né, confiscar a conta bancária, a poupança, o que ele fez também? Ele também congelou aí os salários por 45 dias e também teve, deixa eu ver aqui, que eu anotei, ele congelou também o preço de alguns bens e serviços, tá? Então foi uma série de medidas drásticas tomadas na época para controlar essa hiperinflação. E foi, como eu falei, um tiro no pé, porque isso ficou marcado na história do Brasil e serviu de lição para ninguém mais fazer, né? Porque tanto é que em 91, isso foi em 90, né? Em 1990. Em 91, o dinheiro começou a ser devolvido, tá? No início até a inflação realmente reduziu, de 80% foi para 3%, mas esse tipo de medida não funciona. Esse tipo de medida não vai para frente, não dá certo, tá? Então, por quê? Por que não dá certo? Eles tentaram frear a inflação com o intuito de diminuir o consumo, né? E exatamente foi isso que aconteceu.
as pessoas começaram a consumir menos. Elas foram consumindo o que era básico. Pensa o seguinte, se tu tem pouco dinheiro, o que tu vai fazer? Tu vai consumir aquilo que é essencial para ti. Tu não vai ficar comprando coisas aleatórias. E devido a isso, o que aconteceu? Vários empresários foram prejudicados, porque diminuiu a demanda por compras nos comércios. Consequentemente, esses empresários se endividaram. Consequentemente, os funcionários desses empresários ficaram sem emprego. Então, foi um ciclo de erros tremendos com essa decisão que foi feita lá na época, tá? Tanto é que em 92, tá? 2 anos depois do Collor assumir aí a presidência, ele foi processado, né? Foi impeachmentado, teve que sair da presidência, porque ele fez uma sessão de coisas erradas ali, só que ele não fez isso sozinho, tá? Isso também é importante a gente falar. Ele fez tudo isso com a aprovação do Congresso e do Judiciário, então ele não fez isso sozinho. Teve, né, outras partes que também aprovaram essas decisões, tá? Então, aqui eu trouxe um panorama só para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu lá no passado, porque a gente ouve falar muito que realmente houve o confisco das contas, que o pessoal perdeu acesso, mas por que isso aconteceu, tá? O porquê. Então, havia um dado histórico, um dado econômico que estava precário. A nossa Constituição tinha acabado de ser lançada, porque a nossa Constituição Federal é de 88, e isso aconteceu em 90, 2 anos depois, tá? Ela estava muito crua ainda, precisava ser muita coisa mexida nela. E quando foi em 92, para vocês terem ideia, olha o pico que deu a inflação, tá? Depois de todas essas medidas de querer congelar preço, congelar salário, reter dinheiro do pessoal, a inflação chegou na casa dos 1000%. 1000%. Gente, vocês têm noção? 1000%? É muito alto. Hoje a nossa inflação está em 7%, ela já é considerada alta. Imagina 1000%. Então, assim, realmente, tá? Foi um erro muito grande que aconteceu lá no passado. E qualquer pessoa com sanidade mental não faz isso novamente. Mas, claro, várias coisas aconteceram para também evitar que uma situação dessa voltasse a se repetir, tá? Então, vamos lá. Pensando no nosso cenário hoje. Pensando em inflação. A nossa inflação tá controlada, tá? A nossa inflação tá controlada. Chegamos na casa dos 12%, mais ou menos, no ano passado. A gente passou por uma pandemia, onde que dificultou bastante, né? Toda a situação econômica, e não é só do Brasil, no mundo todo teve esse problema. Tá? O Brasil está se recuperando de forma muito mais positiva do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá eles ainda estão sofrendo muito com a inflação em alta. A nossa já chegou em 12, agora está em 7. Deu 3 meses de deflação, onde que ela deu uma reduzida e agora aumentou um pouco novamente, mas isso está equilibrado. Então, primeiro ponto, inflação comparada a 1990 não tem nem o que se comparar, porque a nossa inflação tá em ordem, tá bem controlada, tá? Outra coisa, como eu falei, eles reconheceram que foi um tiro no pé tomar uma decisão drástica como essa, né? O povo se revoltou, teve gente que tirou a própria vida, foi assim uma decisão totalmente sem cabimento. Então aí já é um segundo ponto que, como eu falei, para tomar uma decisão dessa novamente, a pessoa tem que estar muito, né? E um terceiro ponto aqui, que é essencial nisso tudo, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, e claro, depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu identifiquei isso. Existe uma emenda constitucional, tá? Depois eu vou falar ela aqui, depois se você quiser me pedir por direct, pode pedir. A gente tem uma emenda constitucional, tá? A 32 de 2001, que modificou o artigo 62 da Constituição Federal. E aí eu vou ler esse artigo e essa mudança na Constituição para você entender, tá? Então, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo. Então, juridicamente, nós temos uma emenda constitucional que proíbe a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Isso não existia lá em 1990. Tá? Isso não existia, agora a gente tem. Então, a gente tem a lei do nosso lado. Então, não é simples assim, vou do dia para a noite reter todo o dinheiro que tem na poupança e ninguém vai mais mexer nisso. Não, não é, mudou. Já se passaram aí 30 anos, né, desde que isso aconteceu. Então, muita coisa foi aprimorada, muita coisa foi mudada, tá? Então, essa emenda constitucional 32 de 2001, ela diz que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de sequestro de bens e poupança e qualquer outro ativo financeiro. Ah, mas significa que eles não podem fazer nada? Podem. Eles podem sim fazer uma nova emenda querendo mexer nesse item. Só que para eles fazerem isso, o presidente não bate o martelo sozinho. Não é ele que diz que vai fazer isso e pronto. Isso precisa passar pelo Congresso Nacional, tá? Então, assim, ele não pode simplesmente ir lá e dizer assim, ó, vou, né, pegar todo o dinheiro que tem na conta corrente, na poupança, investimento. Não, ele não pode. Ele precisa passar pelo Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional ele é formado pelos deputados, pelos Senado Federal e pela Câmara de Deputados, tá? Então, ele precisa da aprovação desse pessoal para conseguir tomar uma decisão como essa. E aí vocês concordam que se acontecer algum boato, alguma coisa do tipo, caindo, uma emenda constitucional caindo com esse tipo de assunto no Congresso, que hoje ele é, né, em 2023 ele praticamente vai ser mais da metade de direita, vocês acham que isso não vai ser divulgado? Vocês acham que isso não vai cair na boca do povo? Vai cair. Então, assim, a partir do momento que isso é comunicado, dá tempo de você tomar uma atitude, entende? Dá tempo de você fazer alguma coisa. Eu, particularmente, tenho receio? É claro que eu tenho. Aqui nada é garantido, tá? Nada é certo nessa vida, nada. Ainda mais quando a gente pensa em prever o futuro, a gente não tem como saber disso. Mas com base em todas essas informações, eu me sinto muito mais segura, porque eu tenho a lei do meu lado e eu sei que as coisas não são tão simples de se acontecer como era 30 anos atrás, tá? Então, pensando nesse quesito, eu acredito que existe a possibilidade de você ficar muito mais tranquilo com relação a isso, né? E detalhe, a gente não deve deixar um patrimônio muito grande aqui, né? Só dentro do nosso país. A gente precisa investir, a gente precisa diversificar, não deixar tudo aqui, pensar em investir também no exterior, porque quando a gente fica só aqui dentro, a gente está limitado, né? Somente a nossa moeda, e a nossa moeda ela vem perdendo valor aí com o passar dos anos. Então é importante a gente diversificar os investimentos também, tá? Então, analisando só esses 3 últimos itens aqui que eu falei com relação à inflação, né? Que a gente tem aí bem controlada. Essa emenda constitucional que a gente tem aqui ao nosso favor, nos protegendo, né, de qualquer vontade aleatória de querer mexer no dinheiro do povo. Não é bem simples assim, tá? Não é simples. Então, não é do dia para noite. Precisa realmente dessa aprovação. E para isso acontecer, a galera toda já ia ficar sabendo o que estava acontecendo e muita gente já ia lá tirar o dinheiro. E pensando que a gente tem um Congresso que é, né, mais de direita do que de esquerda, qualquer tipo de notícia dessa ia sair muito rápido na mídia, tá? Então, pensando nessa pergunta, né, que a pessoa me fez, que essa seguidora me fez, existe a possibilidade? Como eu falei, nada é impossível nessa vida. Porém,
porém a probabilidade é quase nula, tá? Juridicamente falando, isso seria impossível de se acontecer. Mas, como eu falei, né, a gente não pode... Eu não ponho a mão no fogo por nada. Não ponho a mão no fogo por nada. Mas o importante aqui é você ter conhecimento. Saber que existe essa proteção, saber qual era o cenário do passado, qual que é o cenário atual. E aí você consegue ter mais tranquilidade, né, para tomar as suas decisões. Eu já escutei um monte de gente falando... Já tirei dinheiro da poupança, já tô deixando um pouco de dinheiro em casa porque eu tô com medo. Gente, invistam em renda variável, né? Diversifiquem os seus investimentos na renda fixa, invistam no exterior. A gente tem que colocar o dinheiro para trabalhar para nós. E assim, não é o primeiro e nem o último governo que traz instabilidade, né? Sempre que tem uma mudança de governo, acaba gerando um certo desconforto, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem como prever o futuro. Então, realmente, isso acaba deixando as pessoas, assim, com receio, né? Do que vai, de fato, acontecer, tá? Gente, era isso. Eu não vou me prolongar muito aqui. Realmente, eu queria só trazer um pouco desse ponto histórico, né? Para vocês entenderem o que a gente está vivendo agora. E aí, com base nisso, você também consegue entender melhor a situação, não ficar com tanto medo, ficar ligado nas notícias econômicas, ficar sempre antenado no que está acontecendo, porque é importante a gente saber, tá? É importante. Não pense que você está isento de qualquer coisa. Por mais que você não invista numa bolsa de valores, por mais que você ainda deixe dinheiro na poupança, por mais que você não queira se envolver com a economia, a gente precisa saber do que está acontecendo. A gente precisa saber como é que está a nossa inflação, como é que está a nossa taxa de juros, quais são os planos para o futuro, né? O que pretendem fazer aí com o nosso país. Então a gente precisa estar buscando informação, porque mais cedo ou mais tarde você acaba sendo afetado por essas decisões, tá? Mais cedo ou mais tarde tu acaba sendo afetado. Então, a conta sempre chega. E geralmente a conta chega para aquelas pessoas mais humildes, né? Geralmente a conta chega para quem já está numa situação mais complicada. Então, a gente precisa se inteirar, a gente precisa buscar conhecimento, porque só assim, de fato, a gente consegue tomar as melhores decisões, certo? E quero aproveitar aqui para avisar que